Pai Celestial, Santo Espírito de Deus, glorioso, soberano, o Senhor, o Criador, sendo imensurável, eterno, único, mas se põe à disposição quando o Senhor diz que, dependendo do nosso entendimento, o Teu Espírito Santo operará. Os olhos do Senhor conservam que tem conhecimento. A Tua palavra é tão pura, tão linda, Senhor. Sabemos que para o Senhor não há impossíveis, mas sabemos também que é necessário abrir bem o coração e receber com simplicidade as Tuas palavras. Então vem, Senhor. Se há uma falha, um erro, ajuda-nos, Senhor, a corrigir. Mas vem mover o Teu Santo Espírito para que o Teu povo desfrute. Oh, Senhor, o sacrifício foi tão grande, foi completo. Jesus sofreu em nosso lugar. Jesus se fez maldição por cada um de nós, para que a Tua bênção venha e repouse e habite na vida do Teu povo. Nosso Deus, em nome de Jesus. Pai, porque para o Senhor não há impossíveis. Que o Senhor venha, ilumine o entendimento. Que o Teu povo possa, Senhor, desfrutar da comunhão do Teu Espírito Santo, do Teu poder e das Tuas ricas bênçãos. Porque a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Ah, Pai querido, opera. Vem, Senhor, para curar os doentes. Vem curar o enfermo. Vem para quebrar as cadeias, Senhor, de quem tem se sentido oprimido, ou até mesmo estava, Senhor, num calabouço profundo de trevas, na depressão, na amargura, Senhor, nas dívidas, no desespero. Senhor, uma mulher sofrida pelo abandono do seu marido, o fim de um casamento, a destruição de uma família, porque para o Senhor não há impossíveis. Nosso Deus, que o Senhor encontre o coração preparado, receptivo. Então vem e fale, Senhor. Senhor nosso Deus, já sabemos, Pai, que a fé é pelo ouvir as Tuas palavras. Fale conosco e tenha liberdade para agir. Nosso Deus, muito obrigada, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Uma pergunta, não é? O que fazer para sair mais depressa de um deserto? Porque no decorrer de uma vida se passa, né, se vive algumas fases que de repente não são boas, mas de repente alguma que é péssima, terrível, ou parece que não se vai vencer. Bom, primeiramente, né, irmãos, depende de cada um. Tem gente que já é desanimada e parece que gosta de viver no empurrão. Se alguém não estiver forçando a barra, não, você vai conseguir, vem comigo, vamos à igreja, vamos ler a palavra. Tem gente que não desperta para buscar uma comunhão com Deus, uma comunhão pessoal. Está sempre se apoiando na fé dos outros. Deus quer usar a tua fé. Ele quer trabalhar na tua vida. Amém, Jesus? De que depende? Como sair mais depressa, né? Porque sair de um deserto vai depender de cada um. Mas como sair depressa? Então vamos lá. Irmão, se tem uma coisa que atrapalha demais, é a forma de ver o problema. É a forma como se vê a dificuldade, a forma como se encara um problema. A diferença é, tem Jesus ou não tem Jesus? Porque se tem, impossível não ter vitória. Impossível a vida não avançar. A menos que seja uma pessoa inerte, que seja uma pessoa passiva, que não tenha atitude nenhuma de fé. Então vamos atentar. Por que Israel, o povo de Deus, ficou 40 anos no deserto? Já temos contemplado isso bastante, temos contemplado. Primeiro, eles levaram costumes do Egito a caminho da terra de Canaã. O apóstolo Paulo escreveu da parte de Deus e disse: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, lá para trás. Eis que tudo começa pelo coração. Trabalhar pensamentos.
A forma de ver as coisas, de ver a vida? Então, depende de cada um. Tudo depende do que você põe da palavra dentro de você e da comunhão que você tem com o Espírito de Deus. A pessoa pode sair, ser retirada do mais profundo de um poço, do mais profundo, do fundo de um poço, e elevada às alturas, como diz o apóstolo Paulo, como diz o Espírito Santo, assentado nas regiões celestiais, numa comunhão com Deus. Vai depender de cada um. E aí, eles levaram costumes do Egito. E para completar, eles não guardaram dentro do coração a promessa que Deus havia feito desde Abraão. Quando eles estavam no desespero, eles clamaram. Tudo começou ali. Tudo começa quando a pessoa não aguenta mais o problema, se não é de Jesus, e decide buscar a Jesus. Tá bom. Ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados ou oprimidos, eu vos aliviarei. Jesus é a palavra. E agora, então, vamos ouvir, porque Ele é Deus e sabe tudo e conhece tudo, e tem todo o poder. Então, eles clamaram, e Deus ouviu. Deus ouviu o clamor e atentou, olhou bem para eles. Então, tudo começou, Êxodo capítulo 3. Vamos lá? Segundo livro o primeiro é Gênesis, o segundo é Êxodo, né? A saída do povo de Israel. No capítulo 3, nós vamos procurar ser bem objetivos no nosso estudo, para que você possa sair o mais depressa possível do seu deserto. Em nome de Jesus. Então vamos lá. Versículo de número 7. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Dá uma paradinha? Duas coisas você observa aqui. O Senhor Deus atentou, olhou bem para eles, mas eles clamaram. Tem gente que não ora. Tem gente que está no desespero, fica de porta em porta, fica buscando socorro nas pessoas, corre atrás de empréstimos. Outros ficam aí e se arrastam e ficam, enfim. Pessoas lançam, né, as suas expectativas em pessoas, mas não é todo mundo que busca realmente a Deus. Eles estavam no Egito, no desespero, e eles clamaram. Então Deus disse, eu tenho visto. Deus observa. Você tem várias partes nas Escrituras em que o Espírito Santo mostra que os seus olhos, que ele percorre os olhos sobre a terra para observar as pessoas. Mas quantos clamam? Eu falei ainda há pouco, antes de iniciar no YouTube, eu disse, o Senhor Deus, ele observa os moradores da terra. Os olhos do Senhor percorrem tudo, mas vai depender de cada um. Tem gente que se acostuma tanto a buscar socorro nas pessoas, que mesmo sendo de Jesus, o que tem de gente, irmão, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Aí eu pergunto, quando é que o céu vai ouvir a tua voz? Quando é que vai se encher do Espírito de Deus para ter uma comunhão com o Espírito de Deus? Então, mas eles clamaram. E aí o Senhor Deus disse, eu tenho visto a aflição deles. Aí Deus levanta Moisés e manda Moisés para tirá-los da terra do Egito. Tá. Aí tem toda aquela parte, né, do faraó, da dureza do faraó, das 10 pragas. Isso nós não vamos observar hoje. São partes importantíssimas. Tudo na Bíblia, nós reconhecemos que tudo na Bíblia é importante. Importantíssimo. Não é para engolir 66 livros, pelo amor de Deus. Mas é para entender para cada momento da nossa vida e em todo tempo vivermos em comunhão com Deus. Então a oração é vital, né, irmãos? Deus quer ser procurado. Ele quer ser buscado. Ele é soberano, mas ele quer ser buscado. Ele tem prazer em socorrer o ser humano, seja quem for. Você vê nos 4 evangelhos, pessoas doentes procuravam a Jesus e ele curava. Estavam cheios de fome, ele multiplicou os pães e peixes. Enfim, ele tem pressa em socorrer as pessoas. Muito bem.
Então Moisés vai e tira o povo de Israel do Egito. Depois de toda aquela batalha, né? Daquela faraó, não. Tá bom. Aí, o que acontece? Quando eles saem, né, naquela madrugada em que celebraram a primeira Páscoa, né? Liberdade, Pessah, saída. Quando eles estão já a caminho, fugindo de Faraó para a terra prometida, ou seja, não é? Da vida para o céu, da maldição para a bênção, das garras de Satanás para a liberdade em Cristo Jesus, do tormento para a paz, da doença para a saúde, do mal para o bem. É só ouvir o Pai, é ouvir a Deus. Quando eles estão saindo, eles chegam em frente ao Mar Vermelho, eles olham para trás. O entendimento que nós vamos receber hoje, vamos lá, Êxodo, capítulo 13. Versículo 20 a 22. 20 a 22. Quem lê comigo? Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, a entrada do deserto. Olha, dá uma paradinha. Olha, o deserto, estão na entrada do deserto. Mas olha quem vai com eles, observa comigo. Versículo 21. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. E de noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Dá uma paradinha. Tá vendo, irmãos? Ah, pastora, mas quando eu durmo à noite, minha vida está parada. Quem te disse que a tua vida está parada? Depende da tua fé. Isso mesmo, depende da tua fé. O salmista diz que aos seus amados o Senhor dá enquanto dormem, durante o sono. Ou seja, Deus prepara o teu dia seguinte se você anda com Ele, tem a fé nele e busca dele. Então Ele já prepara o teu caminho. Você vê que eles podiam caminhar de dia e de noite porque Deus os estava guiando. Deus estava com eles. Então diga, Deus estava com eles. Estava com eles o tempo todo. E olha de que forma, que poder. Observa comigo. De dia, numa coluna de nuvem, protegendo do sol escaldante do deserto. Para proteger. Esse é o sentido figurado da cobertura de Deus. Sol escaldante significa os problemas abrasadores. Ou seja, dá para sair do problema sem entrar em desespero. E de noite, numa coluna de fogo para iluminar. Ou seja, as trevas não dominavam. Observa isso. É tremendo. Trevas representa a presença maligna. Então, Deus está sempre presente para o diabo não atingir o seu povo. Olha que coisa linda. Então, vamos lá. Deus estava com eles de uma forma extraordinária, poderosa, para protegê-los, para guiá-los, para conduzi-los de uma forma maravilhosa. Versículo 22. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Nunca. Quantos aqui lembram que Jesus falou antes de voltar para o céu, que ele deixou escrito através de Mateus: e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Por que não se compara isso? Ah, mas Deus era diferente, Deus era outro? Tem gente que pensa que o Deus do Antigo Testamento era um Deus e do Novo Testamento é outro Deus. Não, é o mesmo Deus. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que mudou foi a forma como ele se apresentava e se apresenta. Mas o poder é o mesmo. Ele continua protegendo de noite, protegendo de dia. Ele continua guiando de dia e guiando de noite. Vai depender da fé de cada um, do entendimento. Muito bem. Aí eles estão caminhando. Faraó sai atrás deles. Quando eles estão acampados em frente ao Mar Vermelho, capítulo 14, versículo de número 10.
Êxodo, capítulo 14, versículo 10. Quem vai comigo? E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Vamos observar essa parte aqui? Eles não já saíram do Egito? Sim? Diga, já saíram. Já saíram do Egito. Eles já saíram do Egito. Sabe o que significa isso? Quando a pessoa deixa o mundo, quando ela encontra Jesus. Faraó vai atrás para tentar pegar de volta. E agora? Vai depender de cada um. Ouviu a Deus ou não ouviu a Deus? Está crendo na presença de Deus ou está inseguro? Insegura? Está disposta a seguir a Jesus para valer? Está num propósito firme de não voltar atrás? Porque Deus observa isso. Deus sabe quem dá aquela balançada. Observa comigo. Então vamos lá. Chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus. Pronto, tudo começa aqui. De que forma você vê o problema quando está num deserto? Porque se está num deserto, não tem saída, não tem solução, não tem caminho, não tem direção, falta alguma coisa, ou falta muita coisa, ou faltam muitas, ou falta tudo. E agora? Mas Deus está presente. Diga, Deus estava com eles. Diga, Deus está presente. Pois é, irmãos, a questão é essa. Como se vê o problema? Eles ativaram os olhos físicos deles, olhando para Faraó e para o seu exército. Quem olha para o problema não consegue alimentar uma fé para que Deus possa agir. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ninguém vai sair de um deserto sem uma fé firme na palavra de Deus. Eles não tinham uma promessa, irmãos? Eles tinham uma promessa desde Abraão, irmãos, de que eles voltariam para aquela terra. Abraão disse que a descendência, Deus disse para a descendência dele, Deus disse a Abraão, a tua descendência será peregrina, você vai ser peregrino e passará 400 anos no Egito e depois voltará. Já se passaram as gerações e agora está no momento. E aí? Mas os olhos físicos deles, viram Faraó e o seu exército e eles tiveram o quê? Medo. Quem olha a grandeza do problema tem medo. E quem tem medo afunda. Lembra do Pedro? Vamos atentar para isso, irmãos? Então vamos aqui ao versículo 10 analisando. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Bom, agora eles começam a gritar, eles clamam, mas eles não estão simplesmente orando. Eles estão murmurando e reclamando e querendo voltar para o Egito. Esse é o problema sério. Observa comigo, mais um pouquinho agora. E disseram a Moisés, não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto que nos tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo, não, vai comigo, não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis. Tem o tempo de clamar, irmãos, e tem o tempo de se firmar na promessa de Deus. Nesse momento, eles estavam clamando desnecessariamente. Que isso, pastora? Pior foi que eles começaram a murmurar novamente. Soltaram a língua.
E fizeram pior, porque agora eles mentiram. Eles disseram para Moisés: Moisés, nós não dissemos a você que nos deixasse no Egito? Mentira. Você não vê isso. Você vê que eles estão gritando, clamando e pedindo a Deus que os tirasse do Egito. Eles não disseram para Moisés: deixa, Moisés, esquece, deixa a gente no Egito. Eles não disseram. Olha só o que o Espírito Santo fala no Salmo, quando Deus diz: um abismo chama outro abismo. Irmão, se o cristão desviar da fé, se o cristão esfriar na fé, se o cristão não vigiar o seu coração, os seus pensamentos, ele vai soltar a língua contra Deus. Ele vai acabar até mentindo. É preciso tomar muito cuidado quando se cai num deserto, se entra num deserto ou se foi parar num deserto. Deserto é falta de tudo. Pode ser falta de alguma coisa. Tem gente que quando sente falta de alguma coisa, ou alguma coisa não vai bem, ou um problema se levanta, logo solta a língua, descrê da palavra de Deus, logo se revolta, e alguns até ficam lembrando do tempo que não tinham Jesus, como que desejando voltar ao passado. Isso mexe no coração de Deus. Isso mexe no coração de Deus, porque imagina o preço que Jesus pagou no sacrifício dele. Todo mundo pensa na cruz, que é o resultado final do auge do sofrimento de Jesus até a morte. Mas e o que ele passou no Calvário? E até no Getsêmani, em que as suas gotas de suor se transformam em sangue, tamanha agonia do seu espírito para nos libertar, espiritualmente e emocionalmente. Por que o cristão não dá valor a isso? Falta reflexão, né, irmãos? Falta meditação. Então, quando solta a língua, a coisa é séria. Mas qual é o contexto de tudo isso até aqui? Os olhos deles. Quando eles viraram o rosto e viram Faraó e o seu exército, os olhos físicos deles se aguçaram tanto que eles tiveram muito medo. O diabo sempre fará isso, irmãos. Se o problema é desse tamanho, o diabo vai jogar um teatro em cima para que a pessoa veja o problema de um tamanho que cause pavor. Por quê? Porque se o problema é grande e causa medo, a fé já evaporou, já foi embora há muito tempo. A fé já foi lá para o fundo de poço, acabou. O diabo ganha terreno quando os olhos físicos atuam e não os olhos da fé. Preste atenção nisso hoje, pelo amor de Deus. Eu estou pedindo pelo amor de Deus. Atenta para o que nós vamos ler na Bíblia. Porque às vezes uma doença cresce porque os olhos estão no diagnóstico. Às vezes um problema no casamento não é solucionado porque os olhos estão na cara que um faz para o outro. E nas palavras que escutam um do outro. Tem gente que não se levanta numa família para lutar por um casamento pelo que escuta, pelo que o olho físico vê. Ah, estão as Mil Maravilhas, está lá com a Ricardona, lá em As Mil Maravilhas. As Mil Maravilhas, se Jesus voltar, está mesmo as Mil Maravilhas? E o que Deus instituiu? Não é melhor buscar o entendimento, iluminar os olhos espirituais? É melhor acabar com a miopia espiritual. Pastora, então vamos lá. Nós vamos voltar. Agora nós vamos lá no Novo Testamento, em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Segunda Coríntios, capítulo 4, irmãos, olha só. Se o que nós vamos contemplar hoje for assim, receber um polimento bom, meditação, entendimento, se buscar entendimento, rapidinho você permite Deus atuar na tua vida, resolver o teu problema, ou te dar a direção. Jesus disse: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Vamos então. Vamos receber essa ajuda do céu? Mas vamos atentar para a palavra? O problema são os olhos, irmãos. Hoje os cristãos, muitos, a pessoa fala tão no natural que ela não tem nada da palavra de Deus onde se segurar.
Ou seja, como é que Deus vai trabalhar se a pessoa não assume a palavra dele? Então atente bem. Porque o diabo gosta de aumentar o tamanho do problema, o tamanho que a pessoa tiver medo. Quanto maior o medo, maior o problema. Quanto maior o medo, mais aumenta o problema. Quanto maior o medo, mais o diabo atua, mais ele engana. Então vai, versículo 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Agora vai, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A imagem perfeita, diga a imagem da perfeição. Deus não criou o ser humano à imagem e semelhança dele? Então não criou para o sofrimento, não criou para a amargura, não criou para o ódio, não criou para o desespero, não criou para a miséria, não criou para as doenças, não. Agora, como viver com Jesus? Pois é, viver da fé, meus irmãos. E aí, olhos espirituais. Ah, mas eu tenho olhos espirituais. Se não tirou o tampão, né? Tem que tirar o tampão. Como assim? Eu tenho que enxergar na palavra o que Deus está falando comigo, colocar dentro. Os meus olhos espirituais contemplam o mundo invisível. Digo, os meus olhos espirituais contemplam o invisível. Exatamente, irmãos. Eu não vejo Deus, eu não vejo os anjos. Se eu não crer no que a Bíblia me garante, como é que eu vou me sentir protegida? Se eu não creio que Deus traz bênçãos do céu pela sua palavra, que vem de dentro, Jesus não diz que a solução vem de dentro de nós? Do coração procedem? Então, irmãos, muitos têm a palavra dentro, mas não têm literalmente, não é? Para que ela trabalhe nesta vida. Uma criança leva 9 meses sendo gestada. Tem gente que escuta a palavra, não gesta uma bênção, não alimenta uma bênção no seu coração, não faz aquela palavra crescer dentro de si para que se firme nela. Olhos espirituais. Então, você vê aqui que o diabo cegou os... Vamos estudar isso? Por que os entendimentos e não o entendimento? Porque para cada área da vida é um entendimento. Para a cura, para a saúde é um entendimento. Para a abertura de portas é outro entendimento. Para a proteção é outro entendimento. Como assim? Se eu não creio no que a Bíblia me garante em relação a anjos de Deus, se eu não tenho a fé que Deus me dá atenção, porque eu pertenço a Ele, e que Ele envia anjos para me protegerem, então como é que eu vou ter a proteção se eu não creio? Ou seja, se eu não tenho esse entendimento. Então eu não vejo os anjos com os olhos físicos. Mas eles existem ou não existem? Deus manda ou não manda? Depende da fé. Depende da fé de cada um. Exatamente. Então atenta, igreja. Por isso que uns recebem, outros não recebem nada. Se os olhos espirituais não estiverem bem iluminados, claro que o diabo vai fazer o problema crescer. E vai, infelizmente, enganar. Então vamos aqui. O diabo cegou os entendimentos dos incrédulos. Não de quem crê. Eu não vejo, mas eu creio. Você crê na Bíblia? Diga amém. Tá bom, você não vê o mundo invisível. Eu não vejo o mundo espiritual. Diga, eu não vejo, mas eu creio. Eu não vejo, mas eu creio. Por que eu creio? Porque está? Então diga, está escrito. Esse, irmãos, é a postura. Quem crê na palavra e quem não crê. Quem crê e quem duvida. Quem crê só quando tudo vai bem. Quando tudo vai mal, os olhos espirituais estão fechados. Eles viram o exército de Faraó, não viram? E tiveram? Porque os olhos físicos viram o exército de Faraó. Agora vamos voltar, só que nós vamos em Números. Vamos em Números. Capítulo de número 13.
Antes de você ler, olha para cá. Lembra que Moisés mandou os 12 líderes entrarem em Canaã escondidinhos e observarem com os olhos físicos aquela terra? Quem lembra? Quem tinha prometido e garantido que os colocaria dentro daquela terra? Fala mais alto. Deus. Então, da parte de Deus, eles tinham uma promessa. Diga, eles tinham uma promessa. Qual é a promessa que você tem para sair do deserto? De repente você não tem nenhuma e está esperando sair. Mas você não tem nenhuma. Se não tem nenhuma, como Deus vai te tirar se Ele trabalha pela sua palavra? Como Deus vai te tirar se Ele trabalha na sua palavra? Deus diz, eu velo sobre a minha palavra. Então eles vão lá, ficam escondidinhos 40 dias, 12 líderes. E eles voltam e trazem um cacho de uvas de Canaã. Olha só que coisa. Vamos lá? Capítulo de número 13, versículo 23. Quem vai comigo? Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romães e figos. Chamaram aquele lugar o vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. E tornando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação. E mostraram-lhes o fruto da terra. Versículo 27. E contaram-lhe e disseram, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram, disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque dá uma paradinha. Eu quero parar agora, nós temos que parar no versículo 30 e 31. Por quê? Porque aqui estão grandes segredos para sair rapidamente do deserto ou fazer uma conquista maravilhosa da bênção que está se buscando. Então, atenta bem para isso. Vamos lá. Não foram 12 líderes? Eles estão escutando os líderes gritando e dizendo para Moisés, Moisés, não vamos conseguir não. Nós não vamos conseguir. Você escutou? Os povos que estão lá são muito fortes, são muito grandes, os exércitos deles são poderosos. Nós não vamos conseguir. Nós não vamos. Só que eles gritavam, choravam, berravam. Aí o Caleb, foram 2, né? 2 foram vencedores no deserto. Venceram tudo. Foi Josué e Caleb. O Caleb agora abre a boca para dizer, ei, subamos animosamente. Ânimo. Irmãos, tem dia que o cristão acorda, no meio de, ele já está vivendo um problema. Ele está numa fase de um deserto. Mas tem dia que ele acorda e não vigia o que está se passando no seu interior. Tem gente que já acorda com o problema pesando dentro. Mesmo que no dia anterior tenha orado e colocado o problema no altar de Deus. Tem gente que é engraçada. Tem gente que é muito engraçada. Pega o problema e ora. Toma. Toma, Senhor. Muito obrigado. Obrigado, Pai. Obrigado, a tua palavra diz isso. Eu dou graças. Eu dou graças em nome de Jesus. Amém. Passa
o restante das horas ou do tempo, vai dormir. Quando chega no dia seguinte, acorda. Ah, Senhor, tem misericórdia, Senhor, olha para o meu problema. Senhor, esquece que entregou ontem. Devia ir para dizer, Pai, lembra da tua palavra? Olha, som do meu coração está firme dentro de mim. Tua palavra diz, Senhor é o Deus dos impossíveis, porque para Deus não há impossíveis. Eu entreguei, estou entregando na tua mão. Está no teu altar. Isso, assim, 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 assim. Muito obrigado. Quem lembra? Procura lembrar-me. Quem lembra da lição número 5 do curso Fé? Pois é. Procura lembrar-me. Senhor, muito obrigado que a tua palavra diz isso, isso, isso. Deus sonda do nosso coração e diz realmente está crendo. Se está crendo, diga, Deus está trabalhando. Diga, se está crendo, Deus está trabalhando. O problema é esse, irmãos, é alimentar essa fé, é alimentar a palavra. Eu peço que você atente bem. Olha só o tumulto que está, o cacho de uvas está lá, gigantesco. Teu cacho de uvas está aqui, ó. Pega a tua Bíblia e diz, aqui estão as bênçãos. Aqui estão os mandamentos. Diga, esta é a palavra de Deus. Ah, mas vamos lá. Então, versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos o quê? E possuamo-la em herança, porque certamente ele creu em Deus. Ele creu na palavra. Irmãos, às vezes o cristão fala demais e lê pouco e medita pouco. Está uma falha grande que tem que ser corrigida. Mas aí continuando, 31. Porém os homens que com ele subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo porque Dá uma paradinha. Por que eles viram que era mais forte do que eles? Porque os seus olhos físicos ficaram na grandeza do inimigo, no tamanho do problema. Eles ativaram os olhos físicos. E os olhos da fé estão apagados. Estão literalmente tapados. Isso é o que acontece, irmãos. Por isso que muitos cristãos não vencem a doença. Por isso que não saem muitas vezes do sufoco das dívidas, do desespero. Por isso que não conseguem ver um casamento reconstruído. Porque se deixam levar pelo que os olhos físicos veem, pelo que os ouvidos físicos escutam. Uma das coisas que o diabo gosta, mas como o bicho gosta, é de aumentar o problema para o cristão ter medo. Porque quando ele tem medo, a fé foi para o fundo do poço. Quando o cristão está com medo, ele não ora. Quando ele está com medo, a oração dele não tem valor nenhum. Continuando, versículo 32. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens. 32, vamos aqui mais uma vez. Observa esse 32. Olha só. Infamaram a terra, diga as palavras. Que tinham espiado os olhos perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome. E todo o povo que? Dá uma paradinha. O que mais atuou neles? Diga, foram os olhos físicos. Entendeu como o diabo lucra? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Tem gente que se sair um resultado e o especialista disser não tem jeito, acabou. Deus já não pode operar. Por quê? Porque a pessoa já colocou dentro de si, o medo já tomou conta, até a boca já falou, não tem como. Acabou. Tirou Deus da sua vida. Tirou Deus da ação do seu poder. O que vimos? Eu chamo sua atenção, irmãos, porque está tudo aqui no contexto. Simples. Os olhos físicos dos 10 espias levaram todo o povo de Israel ao desespero, os olhos físicos, porque eles não creram na promessa de Deus. A pergunta é, você tem uma promessa para sair do deserto? Você tem uma promessa para receber a bênção? A bênção está na palavra. Que palavra você tem dentro de você trabalhando? Como seus olhos físicos atuam diante dos problemas? Continuando para a gente encerrar, vamos lá. Versículo 33. Também vimos ali, vai comigo, vai. Também vimos ali
gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos, assim também éramos. Eles estão tão apavorados, irmãos, os olhos físicos deles viram o problema tão grande, viram os problemas tão grandes, que eles até estão, não é, jogando no inimigo o medo que eles têm para que o inimigo seja forte contra eles. Porque eles dizem assim, olha só, observa comigo, vimos ali gigantes. Então, olha os olhos físicos, vimos gigantes. Tá, o câncer, o casamento destruído, vimos gigantes. Vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos, olha só, como gafanhotos. Jesus não morreu por gafanhoto. Jesus morreu por homens e mulheres, por crianças, por gente à imagem e semelhança de Deus. Se você não crê que você vai vencer o problema, você não crê que Deus te dá atenção. Você vê que eles, com as palavras deles, com o medo deles, eles estão fortalecendo o inimigo contra eles. O que sai da sua boca vai alimentar o demônio que está trabalhando no deserto. E é simples. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Deus não fez o homem como gafanhoto, fez a sua imagem e semelhança. E assim também éramos aos seus olhos. Por mais que o problema pareça ser vencedor, diante de Jesus, ele é nada. Não tem problema que fique de pé diante de Jesus. Glória a Deus. Mas não podemos parar aqui não. Tá gostoso estudar sobre o deserto? Ainda pretendo falar bastante sobre o deserto. Tem muita coisa linda para a gente receber do nosso Deus. Por quê? Porque quando você começa a entender a forma como você deve ser e agir no deserto, fica rápido, fica fácil o Espírito de Deus atuar, operar. E aí o deserto passa rapidinho, porque seria rápido, mas eles deram muita bobeira. Para completar por hoje, atenção, o problema que se apresentar diante dos nossos olhos, as coisas que as pessoas falarem sobre o problema, ainda que seja o maior especialista, que entre pelos ouvidos, que causem medo no coração, esquece. Por isso que o Espírito Santo diz que o perfeito amor joga fora o medo, porque o medo traz castigo. Ou seja, o diabo atua no medo, mas na fé ele não aguenta, ele foge. Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23. Mateus capítulo 6. Olha palavras de Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 22. Quem vai comigo? A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, se porém os teus olhos forem maus, se portanto a luz que em ti há são trevas. Vamos completar por hoje entendendo isso aqui? Essa palavra de Jesus, irmãos, olha que coisa linda. Se eu quero a solução de um problema, eu tenho que buscar em Deus. Se eu quero que Deus resolva, eu tenho de ter uma promessa, uma palavra, uma garantia da boca de Deus, a palavra. Se eu quero que Deus resolva o meu problema, eu tenho que colocar a palavra em ação. Mas se eu quero receber, os meus olhos têm que contemplar a bênção antes de vê-la materializada. Se os teus olhos, olha só, versículo 21, porque 22, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá. O que eles tinham de Deus mesmo? Diga, eles tinham a promessa. Eles tinham a palavra. Por que eles não colocaram a palavra no coração? Por que eles não colocaram a palavra diante dos olhos deles?
Porque às vezes eu digo, irmãos, você vai para o trabalho, escreve aquela palavra que te dá proteção. Se você está começando o evangelho agora, bota aquele papelzinho no bolso e você vai lendo assim, foi Deus que falou isso aqui. Aí você vai vencendo o medo com a palavra de Deus, lançando sua confiança nele. O que vai acontecendo? Você vai se iluminando, iluminando, iluminando. Chega um momento, meu irmão, que a tua luz está tão forte que o bicho está longe. Vai de novo comigo. 22. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o corpo terá luz. Diga, a doença é das trevas, a saúde é da luz. Ah, caramba, então ilumina, meu irmão. Agora sente um sintoma do mal, já confessa o mal. Olha a boca, eles viram gigantes, mas eles tinham a promessa de Deus. Eles viram gigantes, mas eles tinham a garantia de Deus. Eles viram gigantes, mas eles tinham uma palavra que Deus havia dado para eles. Por que não deram crédito à palavra e deram crédito ao que os olhos físicos viram? Então o que os olhos físicos viram ficou mais forte do que a palavra. Você entendeu? Aí Deus não pode operar. Será que a gente está entendendo? A gente está entendendo? Diga, Deus é invisível. Diga, Deus é invisível. Mas tem alguém mais forte que Ele? Maior que Ele? Igreja, acorda, irmãos. Por que eu falo? Leia, medita, tira tempo com Deus. Você tem que crescer na fé, meu irmão. Você tem que ter o Espírito de Deus enchendo o teu coração. Você tem que ter comunhão com Deus. Você tem que ter Deus impregnando você, para não se assustar com a aparência do mal. O tamanho do problema. Você impede Deus de trabalhar na sua vida. 23. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas. Meu irmão, quem confessa o problema, confessa a obra do diabo. Quem fica com os olhos no problema físico, está dando atenção às obras dele. Então o problema deles foi esse, irmãos. Os olhos. Se o cristão não aprender a viver da fé, ele afunda, meu irmão. O derrotado vence. E Jesus veio ao mundo para te dar vitória. Ele veio para te dar vida. Ele veio para te encher do Espírito. Igreja, vamos despertar. Diga glória a Deus. Amém, Jesus. Valeu, Jesus.